Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês no curso de AutoLISP aqui do canal Manual de CAD do YouTube, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tratamento de erro, tá ok? Essa é uma aula bem simples, ela é uma aula tranquila, tá? E de extrema importância aí para vocês que estão começando a trabalhar com AutoLISP, tá? Pessoal, aqui nós temos um programa que foi usado aí na aula 22 para eu poder mostrar para vocês o conceito da aula de hoje, tá? Aqui um programinha onde nós armazenamos, criamos uma função de armazenar as variáveis, uma funçãozinha aqui para restaurar. No começo do nosso programa a gente armazena, no final a gente restaura. Perfeito. Isso é ideal, professor, porque se o usuário tiver, por exemplo, com um layer corrente, ou orthogonal mod desligado, ou com vários pontos de precisão ligados, eu altero eles no decorrer do meu programa e restauro para ele da forma que estava antes do programa. Ótimo. Pessoal, isso só vai funcionar se o programa começar no meio, no começo, chegar no meio e tiver um fim. Se no decorrer do programa der um erro, porque tem um erro de programação dentro do programa, ou porque o usuário cancelou, ou porque o usuário usou incorretamente o programa, vai dar erro e as variáveis não vão ser restauradas, porque se, por exemplo, está aqui, ó, clique sobre o primeiro ponto, você clicou e ou não clicou, cancelou o comando, apertou ESC, ele não vai chegar aqui e não vai restaurar. Então você vai estar devolvendo para o usuário as variáveis já alteradas, tá ok? Por exemplo, aqui, ó, ele vai desligar a variável osmod, ele vai deixar todos os pontos de precisão desligados, tá ok? Então, se eu vier aqui no AutoCAD e configurar com isso daqui ligado e usar o PP, desculpa, acho que não é PP, eu não carreguei, PPP sim, PP, se nesse momento eu apertar ESC, ele vai dar um erro, que eu cancelei o programa, tá ok? E se eu vier aqui em OSNAP, ó, ele vai me devolver com tudo desligado, porque, OSNAP, porque não deu tempo de chegar ao final e ele restaurar. Isso é um problema sério, porque erros acontecem, tá? O ser humano erra. Então, se ele utilizar isso daqui do começo ao fim, não vai dar erro, vai funcionar perfeitamente. Se um erro ocorrer porque o usuário usou incorretamente, ou cancelou, o usuário foi lá e cancelou, ou o programa tinha um erro que ocasionou o erro, tá? Tinha um problema de programação que ocasionou o erro, vai dar problema. Então, como resolver isso? A gente vai aprender hoje a como manipular a variável de erro do AutoCAD. A gente chama ela de variável de erro, mas na verdade ela é uma função de erro, tá? É que eu armazeno o nome dessa função dentro de uma variável. É complicado? Não, não é. Tá? Vamos ver aqui o que eu preparei. Vamos ver se eu acho. Deve estar aqui. Tá? Que eu preparei para o blog. Tá ok? E aí a gente vai pegar o quê? Vai conversar sobre isso daqui, vai executar. Deixa eu arrumar um português aqui. Pronto. A gente vai conversar e vai verificar passo a passo como que o programa se comporta, tá ok? Às vezes no blog, pessoal, é muito difícil de estar passando essas informações escrevendo, tá? Eu tento, mas às vezes não é possível. Às vezes eu coloco lá, pessoal, vamos dar uma olhada o vídeo, que no vídeo vai ser melhor explicado, tá ok? Mas também tem gente que só assiste aos vídeos e perde muita coisa não lendo o blog, tá ok? Então, aqui embaixo vai ter o linkzinho do blog, se vocês quiserem estar dando uma lida lá, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer, tá? Quais são os passos? Primeiro, a gente vai criar as nossas funções para armazenar as variáveis de sistema e para restaurar as variáveis de sistema, tá ok? Só que é o seguinte, pessoal, peraí, tem um erro aqui, eu cometi um gafe. Até no blog deve estar errado, mas eu vou arrumar antes de postar. Isso aqui está errado, é erro
Aqui, pronto. Erro antigo. Prontinho, pessoal. Pronto, tá? Eu vou arrumar no blog também, vocês não vão ver esse erro lá. Tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu guardei as variáveis desse sistema. Com uma diferença. Eu vim aqui e criei uma variável erro antigo. E a variável erro antigo, ela vai receber o valor que tiver dentro da variável error, com asteriscos assim, cercadinho, tá? Essa é a variável padrão do AutoCAD que armazena as funções de erro, tá? É uma variável que armazena funções. Lembra, no começo do curso, eu disse para vocês que uma variável podia guardar muita coisa, tá? Hoje nós estamos aprendendo que uma variável também pode guardar o conteúdo de uma função, tá ok? Então vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Quando iniciar o programa, ele vai armazenar isso e vai criar um backup da minha função de erro. Pô, eu preciso guardar um backup? Precisa. Se você não fizer isso, quando o seu programa terminar, ele vai ter substituído todas as funções de erro do AutoCAD e todo e qualquer erro que acontecer vai ser aquele erro que você programou, tá? E isso é horrível, tá? Então a gente precisa o quê? É uma cartilinha, a gente precisa armazenar o erro e quando o erro acontecer, voltar ele para o original, tá ok? Ótimo. Agora eu criei uma variável que vai restaurar as minhas variáveis, tá ok? Perfeito? Então é igualzinho que nós fizemos nas aulas passadas, com a diferença que agora eu também estou armazenando o erro. Não confundam armazenar variáveis de sistema, getVar. A variável de erro, eu simplesmente coloco o nome da variável e a variável antiga, tá? E ele vai ficar igualzinho com o valor do erro antigo, tá? Perfeito. Agora eu vou criar uma nova função de erro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Essa função de erro, pessoal, ela tem um argumento que é a mensagem, tá? Por padrão, eu coloco MSG, tá? Eu posso escrever a mensagem de erro ali em cima, a gente não vai fazer isso agora. Mas eu criei uma função chamada meuerro, tá ok? Então, o que a função meuerro vai fazer? Quando um erro acontecer, eu quero que ele faça o seguinte. Primeira coisa, voltar o erro, tá ok? Voltar o erro para o erro antigo, tá? Então, quando o erro acontecer, ele vai fazer o quê? Vai pegar o erro que eu armazenei, tá? Do AutoCAD, padrão do AutoCAD, e vai voltar ele para o original. É a primeira coisa, tá? E o novo erro só vai valer quando acabar de rodar essa função, tá? Ótimo. Voltei o erro para o que ele era. Se eu não fizer isso, o que acontece? Todos os erros que der no programa, ou por cancelamento, erro ou má utilização do programa, vai vir essa funçãozinha meuerro, tá ok? Não é isso que eu quero. Então, logo de cara, quando um erro acontecer, retorno ele para o erro correto. Ah, professor, mas eu posso também colocar isso no final da função, meuerro. Pode, mas e se acontecer um erro dentro do seu erro? Um erro de programação? Não vai armazenar, não vai voltar para o erro antigo. Então, vamos colocar logo aqui no começo. Quando um erro acontecer, além de voltar a função para o erro antigo, eu quero que ele restaure todas as variáveis de sistema. Ou seja, ele armazenou lá no começo, eu comecei a usar o programa, chegou no meio, cancelei, ele vai voltar as variáveis para o que era. Então, o fato de eu ter cancelado o programa e não ter chegado ao fim, que lá no finalzinho que eu faço a restauração, não impede que eu restaure elas agora no momento do erro, tá? E em vez de dar aquela mensagem de erro esdrúxula, que costuma dar no AutoCAD, cancel, ou erro bad, argument type, ou malformação de lista, ou por aí vai, eu simplesmente vou escrever o comando cancelado, tá ok? Vou mudar a mensagem de erro, tá? Perfeito, pessoal. Essa é a minha função de erro. Então, eu criei 3 funções: guardar as variáveis de sistema,
restaurar as variáveis de sistema e o meu novo erro. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Criar o meu programa e falar para ele o que ele tem que fazer. Então, eu criei um programinha aqui embaixo, bem simples, onde o usuário vai digitar o seu primeiro nome, clicar num ponto da tela. Tenho mais um erro aqui que eu também preciso arrumar no blog. Vocês não vão ver isso no blog, que eu ainda não postei. E vai digitar um texto, vai criar um texto na tela no ponto que eu cliquei com aquele texto que eu digitei logo no começo. Então, o que eu faço aqui no começo, pessoal? Ó, guarda as variáveis de sistema. Quando eu guardar as variáveis de sistema, ele vai guardar o semideco, o orthomod, o osmod, o clear, ccolor, filedia, attrec, attdia e a variável de erro. Pronto, guardei tudo. Tá tudo guardadinho. O que ele faz? Ele define a variável error. Agora, ela vai ser a minha função, meu erro. Então, toda vez que der um erro, vai rodar isso daqui. Perfeito? Aí ele vai rodar, vou digitar o nome, vou clicar no ponto, vai fazer o texto e vai restaurar as variáveis de sistema se não ocorrer nenhum erro. Se ocorrer, ele faz isso daqui. Vamos colocar esse programa para funcionar? O que eu vou fazer agora? Eu vou comentar ele inteiro, inclusive a minha função de erro. Deixa eu colocar uns espacinhos aqui para ficar mais bonito. Pronto. Vamos lá. F9 para inserir os breakpoints. Coloco o cursor na frente do parênteses e aperto F9. Tá? Vamos vir aqui e vamos view o watch window. Vai ter aqui um monte de variável, eu vou zerar, para a gente poder fazer o acompanhamento. Então, para aparecer essa janela, pessoal, botão direito add watch ou view watch window ou Ctrl Shift W. Nunca usei na vida, tá? Mas é uma opção, tá bom? Então, vamos carregar esse programa, Tools, Load Testing Editor, fechar, minimizar e usar o comando pp. pp? Acho que não é pp, não. É tt. Vamos lá, tt. Cliquei. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Guardar as variáveis. Então, ele vai lá para a função guardar as variáveis. Guarda semideco, guarda orthomod, guarda osmod, clear, ccolor, filedia, attrec e attdia e guarda a função erro antigo. Vamos olhar o que acontece, o que é o resultado da função erro antigo? Ó. Ele escreve aqui, ó, um subprograma tal, que é uma função de erro. Então, a função ela é armazenada dessa maneira, tá ok? Perfeito. Armazenou, está armazenadinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que a minha função error vai ser o quê? A minha variável error vai assumir o valor da função meu erro. Se eu tentar colocar aqui o erro aqui ele até aparece, tá vendo que é igualzinho? Quando eu rodar aqui, ó, ele agora virou o quê? Meu erro, tá? Então, o subprograma que vai rodar e ele vai chamar o meu erro. Perfeito. Agora, pessoal, ele vai pedir aqui para eu digitar o primeiro nome. Em vez de digitar o primeiro nome, eu vou simplesmente apertar ESC para cancelar o meu programa. Cancelei, ele veio automaticamente para a nova função de erro, que é a função meu erro. O que a primeira coisa que vai fazer é restaurar o erro original do CAD para o erro antigo, que é a que está guardado aqui, ó. Esse erro antigo é o erro original do CAD. Então, ele vai voltar. Voltou. Tá ok? Aqui nós podemos ver, ó. Voltou. Agora, ele vai restaurar as variáveis de sistema. Vai restaurar todo aquele montão de gente lá, ó. E vai mostrar uma mensagem na tela, comando cancelado. Perfeito? Vamos lá. Ops. Cancelei, minimizei demais. Comando cancelado. Tá ok? Vou voltar aqui. Opa, perdão. Aí tá lá. Comando cancelado. Perfeito? Pessoal, função de erro é muito tranquilinho. Tá ok?
é muito de boa a gente usar essa função de erro. Eu não costumo usar, tá? Porque numa vivência aí de programação, a gente tenta sempre criar o programa para ele não dar erro, mesmo que o usuário cancele, tá? Quando o usuário cancela, eu simplesmente, a única coisa que eu faço é guardar as variáveis de sistema. Então eu só uso esse negocinho de erro para restaurar as variáveis de sistema, mas eu posso dar um monte de mensagem, posso escrever para o cara o porquê que deu erro, e às vezes não é a função disso daqui, tá ok? A função disso daqui é mais ou menos isso, tá? É restaurar as variáveis de sistema, perfeito? Sem que o ambiente de trabalho seja perdido, tá? Então, não encher isso muito de frescurinha, tá? O basicão é isso aqui mais ou menos que vocês vão usar. Eu quase não uso essas funções de erro, ok? Só mesmo para restaurar as variáveis de sistema, perfeito? Pessoal, essa aula é super tranquila, é super de boa. Vocês vão começar agora a colocar isso daí no programa de vocês, tá ok? Na próxima aula, pessoal, nós vamos começar a falar nós vamos começar a falar de condição, mas antes nós vamos começar a falar dos operadores lógicos, tá? É um caminho, a primeira coisa que a gente precisa aprender antes de começar a falar das funções de condição, tá? Então nós vamos aprender o igual, o equal, nós vamos aprender maior que, menor que, nós vamos aprender o or, o not, o and, tá? Então é uma aula com bastante conteúdo a próxima aula, mas é uma aula simples e que a gente vai usar muito daqui para frente, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, manualdecad@gmail.com, é só me procurar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um adendo, tá? Eu esqueci de falar, eu encerrei a videoaula, mas na verdade ficou faltando uma coisinha, tá? Deixa eu tirar esses breakpoints daqui. Para vocês fazerem o teste da função de erro, o Visual Lisp tem que estar fechado, porque senão toda hora ele vai informar que tem um erro, tá? Então, se ele estiver aberto, ele vai dar sempre informar que tem um erro. Na verdade, o erro aconteceu porque você apertou o ESC, tá? Então, por exemplo, se eu rodar aqui, ó, com o Visual Lisp aberto, tá? Eu vou dar o comando aqui tt, apertar ESC, ele vai para o Visual Lisp informando que deu um erro. Vocês nunca vão ver o resultado que vocês querem, tá? Eu acabei fazendo meio que automático e depois eu percebi que vocês iam ficar confusos. Então, vai testar? Fecha o Visual Lisp. Fechou? Aí pode testar. tt, ESC, comando cancelado, olha lá. Não vai aparecer aquela mensagem de erro. Se precisar voltar para o Visual Lisp, VLide, ele vai voltar para o Visual Lisp. Tá bom? Desculpa aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.